um novo encontro e dessa vez nós vamos tratar aqui das questões culturais que ganharam uma grande importância no final da Idade Média e que vai orientar o novo período da história, período este que nós a denominamos como Idade Moderna. Estamos ainda na Baixa Idade Média, trabalhando o conjunto das mudanças, das grandes transformações que aconteceram na vida da Europa medieval e que, portanto, mudanças estas que vão mexer, vão desestruturar o sistema feudal, ou seja, o modo de produção feudal. O nosso tema de hoje está aqui na unidade 7, Renascimento Cultural. Então esse é o nosso tema. Não confunda com o renascimento do comércio, com o renascimento das cidades. Agora é o renascimento cultural. E logo eu quero deixar bastante claro, e para isso eu vou voltar um pouquinho na história antes de nós entrarmos no renascimento cultural. Vamos lembrar que ao longo de toda a Idade Média, a mais importante instituição foi a Igreja Católica, que também se tornou a grande detentora da cultura. Ou seja, toda a produção cultural encontrava-se nas mãos da Igreja. Consequentemente, toda a produção era de sua responsabilidade. Nós tivemos um encontro em que eu usei a seguinte expressão: a Igreja é dona do saber. A Igreja, ela era a grande controladora do saber e segundo os seus interesses, segundo as suas conveniências. Mas o que vai acontecer aqui na Baixa Idade Média, nos anos 300? É quando quando temos o início do renascimento cultural. Então é um movimento que tem, eu vou até citar, eu ia citar depois, mas vamos citar agora. É nesse movimento que nós temos grandes nomes da cultura renascentista ou da Renascença, e são nomes que até hoje são exemplos de pessoas que se dedicaram às pesquisas, às artes, à literatura, à produção cultural como um todo. Então é desse movimento que nós temos, por exemplo, Michelangelo, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Leonardo da Vinci, entre outros. Ok? Muito bem. Que movimento, afinal, foi esse? Resposta: o Renascimento Cultural atuou em todas as áreas do conhecimento humano. Então, o Renascimento tratou de arquitetura, de literatura, de pesquisas ligadas ao corpo humano, ou seja, anatomia humana, na área da medicina, portanto, na literatura, na filosofia, na matemática, na mecânica, entre outras, nas artes plásticas. Então, foi um movimento amplo do ponto de vista da produção cultural. Bom, mas o porquê dessa expressão renascimento? Porque esse movimento tem como componente principal resgatar, daí a palavra renascimento, resgatar, trazer de volta aquilo que lá na Idade Média, sobretudo na Alta Idade Média, ao longo de boa parte do feudalismo, a produção cultural nas mãos da igreja. Então, esse resgate não é outra coisa senão resgatar a cultura clássica. Mas que cultura clássica é essa? É o mesmo que dizer aqui, ó, a cultura greco-romana ou a cultura greco-romana. Em outras palavras, resgatar a cultura, toda a produção cultural da Grécia Antiga, resgatar toda a produção cultural romana, da Roma Antiga. E aí você pergunta para mim, mas por que resgatar essa cultura clássica? Porque nesta cultura nós teremos, por exemplo, isso daqui, ó, o pensamento antropocêntrico.
que vai se opor ao teocentrismo. Vamos lembrar rapidamente? O teocentrismo, quer dizer, Deus, centrismo, centro, foi esse pensamento que orientou toda a produção cultural da Idade Média. Então, Deus no centro de todas as coisas. Deus no centro do universo. Antropocentrismo se opõe a esta ideia. Significa dizer, antropo, quer dizer, homem, centrismo, centro. O homem está no centro de todas as coisas. Então, agora, no Renascimento, ou com o Renascimento cultural, nós temos essa inversão de pensamento e, consequentemente, de valores e da própria produção cultural. Ok? Então, isso daqui, o homem no centro do universo, mas apenas uma ideia importante. Como assim o homem no centro do universo? Sabe o que quer dizer isso? Significa dizer que o homem tem que ser valorizado. Os humanos precisam ser reconhecidos como tais. As necessidades humanas precisam ser atendidas. Por exemplo, quando da peste negra, que nós trabalhamos recentemente, a igreja dizia assim, não busque a cura, não se preocupe, dobre os joelhos, ore, espere a morte chegar. No antropocentrismo, quer dizer, o homem, ele padece de um mal, ora, esse homem tem que ser atendido, é preciso buscar uma alternativa. Lembrando, dentro do pensamento antropocêntrico, de que o homem precisa ter suas necessidades atendidas. Em outras palavras, não precisa ser feliz. Nós viemos para este mundo para vivermos bem e vivermos felizes. Aliás, Deus não quer ninguém infeliz. Ok? Muito bem. Dentro desse movimento que é o Renascimento, nós temos aqui o humanismo, que eu acabei falando aqui dentro do antropocentrismo, quer dizer, o humanismo, vamos valorizar o humano, o ser humano, em todos os sentidos. O mecenato, mecenato é o nome que se dá a um movimento de pessoas como comerciantes, os burgueses, elementos da nobreza, inclusive elementos da própria igreja, vão participar desse movimento que irá dar amparo, força, sustentação em todos os sentidos, inclusive financeiro, aos renascentistas, aos integrantes desse movimento. E esses que passaram a defender os renascentistas, apoiando os renascentistas, eram chamados de mecenas. E aí você poderia me perguntar assim, mas por que os renascentistas, os homens envolvidos nessa nova produção cultural, que eles precisavam de proteção? Ora, não podemos esquecer que a igreja, que já enfrentava crises, mas ainda era uma instituição extremamente forte e poderosa, esta não aceitava o movimento renascentista que se opunha a ela. A igreja, ela vai se opor ao movimento renascentista, vai perseguir os renascentistas de todas as maneiras, inclusive levando-os ao tribunal da Inquisição, julgados e punidos, e alguns, inclusive, na morte de fogueira. Para encerrarmos esse nosso encontro de hoje, eu estou apontando aqui que esse importante movimento cultural, a Renascença, surgiu exatamente nas cidades italianas, como Gênova, Veneza, Milão, Florença, a própria cidade de Roma. E aí você me pergunta, mas por que nas cidades italianas? Não podemos esquecer que as cidades italianas, quando da retomada do comércio, quando da reabertura do mar Mediterrâneo, estas cidades, elas passaram a ter força econômica, passaram a ter força a partir da atividade mercantil. Consequentemente, é ali
que burgueses, os ricos comerciantes, elementos da nobreza e elementos da própria igreja, financeiramente tinham condições de amparar, respaldar, alimentar esse movimento cultural.